pessoal, hoje nós vamos falar sobre AF, que é a autorização de funcionamento da empresa. Se você trabalha num porto, num aeroporto, numa área alfandegada, ou ainda se você é de uma transportadora que presta serviços para esse tipo de local, saiba que ou você precisa exigir do transportador a AF para coletar os resíduos, ou você, como transportador, precisa ter a AF. No vídeo de hoje, a gente vai esclarecer as dúvidas sobre qual a legislação que trata sobre a obrigatoriedade da AF, quais são os documentos necessários, onde eu inicio o processo de solicitação e também onde eu consulto se a empresa está com a AF válida. Bom, começando então pela legislação que trata sobre a obrigatoriedade da AF. A Anvisa publicou a RDC 345 em 2002. RDC é Resolução da Diretoria Colegiada. Dentro dessa resolução, a gente já vai direto para o anexo 1, que trata sobre o regulamento. No regulamento fala que a AF ela vai ser concedida às empresas que prestam serviço de interesse da saúde pública em alguns locais, entre eles portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegados. Seguindo então nessa legislação, a gente tem o artigo 2, que trata sobre as empresas que são sujeitas à autorização quando elas prestam serviços de... Aí, dentro do inciso 5, 6 e 7, a gente tem itens relacionados a resíduos. No inciso 5, fala sobre as questões relacionadas a resíduos de tratamento de água. No inciso 6, referente a tratamento de efluentes. E o inciso 7, ele vai tratar sobre segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduo sólido resultante de veículo terrestre em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegados. Então, o que acontece? Se você é profissional da área de meio ambiente, dentro de uma empresa que presta serviço e está dentro de uma área alfandegada, de um porto, de um aeroporto, quando você vai contratar um transportador, entre os documentos obrigatórios, é necessário que se peça a AF. Lembra lá no nosso primeiro vídeo que a gente falou um pouco sobre licenciamento? No vídeo da semana passada a gente falou sobre o Cadastro Técnico Federal. São dois documentos muito importantes para quando a gente trabalha na área de meio ambiente. Mas a AF, quando a gente está nesse tipo de local, né, um recinto alfandegado, porto, aeroporto, a gente também precisa solicitar para o transportador. E muita gente desconhece. Como eu cheguei, né, nessa questão da AF? Quando eu me formei, eu trabalhei durante 5 anos fora da região. Quando eu voltei, eu comecei a atuar numa cidade portuária aqui da minha região e entre os nossos clientes estavam empresas que prestam serviço dentro do porto. Esses clientes, eles geravam resíduos e eles precisavam contratar transportadores. A gente fazia, né, esse meio de campo, digamos assim. Dentro disso, a gente foi atrás de transportadores de fora da região também, que pudessem prestar serviço para esse tipo de cliente. Quando esses transportadores eram de fora da nossa região, a maioria deles não possuía a AF. E eles também, quando a gente solicitava esse documento, eles diziam, não, mas a AF da Anvisa é só para quem trabalha com fármacos, né? Indústria farmacêutica, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente entrou e mandava a legislação e mesmo assim nem sempre a gente convencia esse transportador. Então a gente fez uma consulta formal à Anvisa, através, né, do canal de atendimento lá, através do e-mail, e aí a gente teve esse retorno dizendo sobre a sua obrigatoriedade, e aí a gente comunicou a esses transportadores que estavam mais relutantes, né, a se cadastrarem e fazer a AF, para eles poderem concorrer, né, a prestar serviço para esse tipo de cliente que a gente tinha dentro do porto. Então, se você é um transportador que pode prestar serviço dentro de um porto ou até mesmo de um aeroporto, você vai precisar ter a AF. Dentro dessa mesma resolução, né, da 345, ela vai falar sobre esses documentos. Mas antes da gente chegar nesses documentos, um ponto importante. A RDC, ela teve algumas alterações. E entre elas está que a AF hoje, ela é liberada, ela é vinculada ao CNPJ da matriz. Então, o transportador, ele solicita a AF através do CNPJ da matriz e essa AF, ela vai valer para as filiais. É óbvio que tem que descrever lá quais são as filiais que pretendem prestar serviço para esse tipo de local, né? Porto, aeroporto, recinto alfandegado. Bom, quais são os documentos, então? Dentro do anexo 3, ele vai falar da documentação exigida. Antes da gente chegar na documentação, tem também o anexo 1, que é a petição, né? Que é quando eu identifico qual serviço eu vou prestar, o local que eu vou prestar.
Então, esse anexo 1, ele tem que ser preenchido e tem que ser anexado lá no portal da Anvisa. Então, vai ter que ser identificado o tipo de petição, a atividade que eu vou pleitear, né? Então, eu já deixei aqui grifado as 3 que envolvem resíduos. E também é o local que eu vou prestar esse serviço, né? Se vai ser um terminal, um porto, um posto de fronteira, um recinto alfandegado, um aeroporto, enfim, vai ter que ser identificado aqui. Entre outras informações que eu vou preencher para poder depois anexar todos esses documentos. Dentro, então, do anexo 3, ele vai trazer cada um dos incisos, né? Como eu falei lá antes, o 5, o 6 e o 7 são os que são voltados a resíduos, e o que trata sobre transporte de resíduos é o inciso 7. E aí, entre os documentos que vão ser obrigatórios estão o formulário, que eu falei ali anteriormente, o comprovante de recolhimento da taxa, porque a gente precisa pagar uma taxa para solicitar, né, a documentação para a Anvisa, a declaração do porte e o faturamento da empresa, a listagem nominal, né, de quem são as pessoas daquela empresa que estão legalmente habilitados para protocolar o documento dentro da Anvisa, a cópia do contrato social, a relação, né, de informações sobre endereço, enfim, telefone, contatos da empresa, o cartão CNPJ da empresa, a cópia do certificado de regularidade, né, que pode ser a RT, né, ou a AFT, enfim, o documento do conselho de classe do profissional que é responsável técnico pela atividade da empresa, tem que ser anexado nessa documentação. Aí, dentro das informações mais específicas, a gente tem o item 9, que fala sobre o relatório descritivo dos maquinários e equipamentos que a empresa dispõe para a atividade que ela vai pleitear, e o relatório descritivo das instalações. Também é necessário o item 12, que é a comprovação da habilitação da empresa. Então, aqui a gente trata da licença de operação. E também tem o item 13, que fala da declaração identificando os locais, né, endereço completo, onde são dispostos os resíduos recolhidos. Dentro desse item, eu faço um adendo, que é o seguinte: às vezes, quando a gente é o transportador, a gente só vai ser contratado pela empresa para transportar o resíduo do local que foi gerado para o local que vai ser destinado. Então, nem sempre a gente vai saber quais são os locais, mas mesmo assim, a gente precisa descrever alguns e tem que anexar, além de descrever, tem que anexar a licença de operação e o alvará sanitário desses locais. Então, os mais comuns da sua região, ali para onde esses resíduos podem ser direcionados, já tratem com esses clientes que são potenciais para vocês, para identificar, para poder colocar ali nessa documentação, porque vai ser exigido. Bom, e aí seguindo, onde eu faço a solicitação, né, da minha AF. Tem aqui, então, dentro do portal do governo, né, da Anvisa, onde a gente inicia o processo. Eu sempre aconselho vocês a darem uma lida, né, em todas as informações que tem aqui. O sistema que é o da Anvisa é o sistema Solicita. Então, quando vocês vão clicar aqui em iniciar, ele vai direcionar vocês para essa outra página, onde vocês vão criar um login e uma senha, ou vão entrar com o Gov. E ali vocês vão anexar os documentos e também fazer o acompanhamento do processo de vocês. Feito isso, então vocês querem consultar se a empresa de vocês já está com a AF disponível, enfim, querem ter acesso a esse documento, ou vocês trabalham no porto, no aeroporto, e querem saber se determinado transportador tem a documentação. Vocês entram aqui dentro desse sistema de consultas, né, da Anvisa, digitam o CNPJ, clicam em pesquisar, ele vai trazer ali mais uma outra janela onde vocês vão completar as informações, e aí vocês vão poder consultar se a empresa possui ou não possui a AF. E aí também qual é a atividade que ela tá autorizada, né, a prestar o serviço. E uma outra informação aqui importante é que, dependendo da organização do porto, do aeroporto, enfim, aqui, por exemplo, na minha região, o porto ele tem uma equipe de meio ambiente que faz um cadastro prévio das transportadoras que podem prestar serviço tanto para o porto quanto para as empresas que estão dentro dessa área portuária. Então, quando eu, como transportadora, preciso entrar em contato, preencher um outro formulário, enviar uma série de informações e documentações. Entre elas está a obrigatoriedade de apresentar a AF. Então, eu apresento a AF e essas outras informações, e a equipe de meio ambiente do porto, então, habilita a minha empresa para prestar serviço. Então, isso é autorização, né, digamos assim, para que as empresas que são meus potenciais clientes possam entrar em contato comigo e fazer a cotação do meu serviço. Espero que essa informação tenha sido útil. Se você tem mais alguma dúvida sobre a AF ou
ou quer compartilhar conosco qual foi a sua experiência, coloca aqui nos comentários. Um abraço e até a semana que vem. Até mais!